Pessoal, sejam todos bem-vindos para essa aula importante que vai ser a da explicação da atividade 5, da aula 5, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Gente, a semana passada nós tivemos a questão do fechamento da atividade avaliativa, né? Teve alguém que não fez atividade avaliativa? Tem alguns lá na lista que, além da atividade avaliativa, não tem feito as outras atividades. Aí precisa fazer, tá bom? Procura fazer direitinho. Se precisar justificar na coordenação direitinho, vai lá, justifica, tá? Porque a gente está aí num processo que daqui a pouco chega o final do bimestre e aí a gente precisa fechar nota, né? E então acaba que fica faltando nota. Porque a média de vocês... Olha o João aí, olha que beleza. Fala, João, flamenguista, gente boa. Então, ó, a média de vocês vai sair da seguinte forma. A gente vai pegar as atividades que vocês estão enviando toda semana, tá? Mais a participação do Google Meet. Então, quem tiver problema na participação, passa para a coordenação, tá bom? E, opa, tem mais gente chegando. Olha que beleza. Bom dia, tio. Bom dia, tudo bem? E outro detalhe também. Nós vamos pegar também as duas atividades avaliativas, né? Que teve essa mensal e no finalzinho do bimestre ele vai ter a bimestral, tá? E além das atividades da semana, que toda semana tem atividade, tá? Então, é importante vocês participarem nas aulas do Google Meet, né? Nós estamos retornando com esse horário junto com as outras matérias, mas já estava tendo aula, quando vocês estavam tendo rodízio, a aula estava sendo em horário trocado. Agora a coordenação pediu para voltar para o horário junto com as outras matérias. Então fica atento a isso também, porque caso volte o rodízio, pode ser que a nossa aula fique em horário invertido, em horário trocado, tá? Então precisa também participar das aulas, tá bom? Certo? Importante esclarecimento também, tá bom? Porque senão depois vocês acabam, além de repente na hora de fazer a atividade, ficar com muitas dúvidas, ou também a parte de participação que conta também na nota, tá bom? Claro que quem tem justificativa na coordenação é uma outra situação, mas precisa participar, tá? Então vamos lá, hoje é 16, fazer a chamadinha e depois explicar para vocês como que vai ser essa atividade avaliativa dessa semana, tá? Olha o Iago chegando aí. Então vamos lá. A aula de hoje, só para me ajudar aí, é até as 8h30, né? Então, me ajudem aí se eu tiver passando muito do horário, hein? Por favor. Então vamos lá. Do oitavo B primeiro, Ana Beatriz, está por aí? Não? Ana Flávia Mota. Ana Luísa. Breno. Presente. Ana Luísa tá aí. Ana, você não tem participado das outras aulas quando estava horário trocado? Você lembra por quê, minha querida? É internet, professor. Eu tava sem internet. Então agora pega firme mesmo se ficar horário trocado depois daqui a um tempo, tá? Breno Eduardo, Breno Satin. Breno Satin tá Presente, tio. que beleza. Catarina Reis. Catarina Reis, tá aí, Catarina? Mesmo horário invertido, precisa participar. Gabriel Gomes. Gabriel Gomes, tá por aí? O Gabriel Gomes, não? Giovana. Giana. Giovana Jodal. José Guilherme. Presente. O José Guilherme tá aí. Lívia Ferreira. Lívia Holandete. Luciano. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Presente. Tá aí, Marcos. É o Marcos Vinícius Amorim. Tá aí o Marcos Vinícius Amorim? Não? É o outro Marcos Vinícius, Tô né? aqui, tô aqui. Tá aí, isso, Marcos. Então não esquece, hein? Se caso voltar o horário trocado, tem aula de educação física também. Tá bom? Vamos lá. Maria Eduarda, Maria Esther, Mariana Helena. Maria Esther tá aí, Maria Esther. Mariana Helena, Maria Helena, aliás, né?
Olha só, a Lívia tá chegando aí. Maria Vitória, Murilo Rocha. Murilo Rocha tá indo, tá? Tô. Aqui, ó. Isso, garoto. Bom dia. Bom dia. Não esquece, se caso voltar horário trocado, temos aula também, hein, de educação física. Pedro Henrique Às vezes eu Alves. confundia e acabava. Às vezes eu confundia o horário, acabava nem entrando, esqueci. Então pega firme, se caso mudar, aí fica atento ao mural também, que daí a coordenação geralmente passa direitinho as informações. Pedro Henrique Alves, Sofia. O Pedro Alves tá aí. Sofia Gomes, tá por aí? Sofia Gomes, não. Tainá. Iago. Iago tá aí. Tainá também. Tainá também, não esquece. Presente, das aulas, tio. tá? Iago também, hein, Iago. Caso mudar, já sabe que tem aula de educação física também. Então vamos lá. Oitavo A agora, atenção. Hoje é 16. Ana Júlia. Ana Júlia Mota tá aí. Joia. Ana, precisa também participar mesmo em horário trocado, tá? Giovana Ligabo, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Giovana Ligabo, joia. Obrigado, Giovana. Giovana também precisa participar em horário trocado quando for, né? Quando precisar, provavelmente daqui a um tempo. Ana Júlia, sua irmã não tá aí não, minha querida? Tá, então tá bom. Mesmo caso, tá, minha querida? Vamos lá. Ana Lívia. Presente. Tá aí, Ana Lívia. Gabriel Nogueira. Tem a Lívia Ferreira, tá aí também, deixa eu ver aqui. Lívia Ferreira, obrigado, Lívia. Valeu. Vamos lá então, continuando aqui. Gabriela de Fátima. Giovana Sene. Giovana Sene. Guilherme. Guilherme de Presente. Isso, Guilherme. Guilherme dos Santos. João Paulo, nosso querido flamenguista. Presente. Aê, garoto. Tava com saudade de você, João. Nosso Mengão, hein? Campeão brasileiro. Olha que beleza. João Pedro Esteves. Oitava. Oitava. de uma campeão. É verdade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lucas Ferreira. Luiz Eduardo. Lucas Ferreira tá aí. Luiz Eduardo tá aí também? Não, né? Tá sim, olha lá, o Luiz Eduardo, isso aí. Luiz Eduardo também, se tiver horário trocado daqui a um tempo, precisa participar também, tá, Luiz? Maria. Manuela tá por aí? Não? Presente. Tá aí a Manuela. Não esquece, hein, Manuela, horário trocado, precisa estar também. Manuele Ribeiro tá por aí? Não? Marcos Vinícius Santos. Presente. Aí, garoto, mesmo caso, horário trocado, precisa participar também. Maria Clara Nunes, Maria Clara Penha, Maria Sofia, Miguel José. Miguel, fica atento nas entregas das atividades, tá, Miguel? Não esquece, Tá, não. tio. Tá? Murilo Felipe, Murilo Alexandre, Miriam Guarani. Maria Sofia tá aí. Obrigado, Maria Sofia. Murilo Alexandre também. Murilão, precisa participar quando for horário trocado também. Não esquece, não. Miriam Guarani tá por aí? Não. Pedro Henrique Martins. Rafaela Emanuele. E Vinícius Godoy. Vinícius tá por aí? Não? Então tá, então vamos começar Presente, professor. Ô, Vinícius, estava meio sumido, Vinícius? O que houve, meu querido? Tô não. Horário trocado, precisa participar também, tá? Quando acontecer, né, de estar em horário trocado, vocês todos precisam participar também, tá? Faz esforcinho, entra direitinho, porque é importante. Manuela Belucci, caiu a conexão dela, tomara que volte, a gente anota aqui. Sofia Prado também. A gente vai anotando aqui o que vem acontecendo, tá bom? Importante essas questões. Então, vamos lá. Manuela. Oi, quem fala? Eu não aula por causa que eu tava sem internet, por causa que eu tinha mudado. Então, daqui pra frente, caso volte horário trocado, aí você pega firme que você vai conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Mas Gente,
Com tudo sozinha. Isso, importante. Essa parte é importantíssima também, porque daqui a pouco a gente vai fechar a nota e aí, tá bom? Então a Catarina caiu a conexão, a gente vai ajustando aqui, tomara que volte. A Manuela Belucci também, né? E depois a gente anota aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Ah, tá aí, que beleza, Manuela. A gente já anota novamente. Aqui caiu a conexão, né? Joia. O que é horário trocado? Quem que tá como Adriana Araújo? Adriana Araújo. Só identifica para mim rapidinho aí. Adriana Araújo, quem que é, minha gente? Vocês sabem? Ah, Hã? A Maria Helena. Mãe de quem? Da Maria Helena? Maria. Tá. Então, deixa eu esclarecer direitinho então essa questão de horário trocado. Quando vocês estavam fazendo rodízio lá na escola, certo? Nós estávamos tendo aula de educação física no Google Meet, tá bom? Era, por exemplo, vocês estavam fazendo rodízio de manhã, não é isso? E à tarde estávamos tendo aula de educação física, tá? Um dia da semana nós estávamos tendo aula de educação física. Então, caso volte, né? Porque a gente retornou junto com as outras matérias pelo menos a princípio por 15 dias, não é isso? E se caso voltar o rodízio, aí a nossa aula é bem provável que volte também em horário trocado, certo? Vocês vão para a escola de repente nesse rodízio na parte da manhã e na parte da tarde, eu não lembro de cabeça o dia, mas um dia da semana tem a aula de educação física, tá bom? Espero que tenha esclarecido agora. Então vamos rapidinho porque passa rápido esses 40 minutos e a gente precisa aproveitar ele da melhor maneira possível para a gente esclarecer. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão de uma parte que a gente usa bastante na educação física escolar, que é a questão da recreação e também do esporte, né? A recreação e esporte a gente utiliza muito na área da educação física escolar. E a gente vai falar um pouquinho da diferença. A gente está fazendo o seguinte, ó. Lá com o sexto ano a gente comentou bastante sobre o que seria recreação. Depois, sétimo ano, foi a questão de dar exemplos de recreação, cuidados ao praticar, e com vocês quais seriam as diferenças entre esporte e recreação, né? Que tem diferenças nessa questão, tá? O meu querido Marcos Vinícius Santos, você que tem uma opinião bacana aí sempre, para você, quais as diferenças que tem entre recreação e esporte? O que você acha? O que você pode falar sobre isso, meu querido? Para você, quando fala de recreação, o que você lembra? Quando fala de esporte, o que você lembra, meu querido? Assim, professor, recreação acho que seria uma atividade em grupo, assim, atividade entre colegas, em aula de educação física. E esporte seria, tipo assim, jogar tipo assim, handball, jogar pela equipe profissional, tipo isso. Ah, você falou bem, meu querido. Então, a recreação, vamos colocar mais elementos então, vamos lá. Minha queridinha Ana Luísa, a recreação, quais outras características? O João já falou uma coisa boa, o Marcos já falou umas diferenças boas aí. Que mais que você pode falar sobre a recreação, minha querida, de característica da recreação? Ana Luísa, você está escutando o professor? Vai lá. Só deixa eu pensar aqui. Isso. Com as suas palavras, tá? Pode ficar tranquila em relação a... Se tiver certo, a gente vai... Se não tiver também, a gente vai complementando. Fica tranquila, tá? Tá. Recreação. Quando a gente fala de recreação, o que você lembra, minha querida? Você recriar uma coisa? Não, daí você acha que talvez esteja confundindo com recriar, criar de novo. A recreação, na verdade, ela está relacionada com aquelas brincadeiras tradicionais, como bandeirinha, queimada, né, que é utilizada tanto na escola como como fala naqueles lugares lá,
clube de campo, né? Aqueles clubes de férias, né? Acampamentos de férias. Alguém aqui participou de acampamento de férias já? Tiveram a oportunidade de participar? Ou ainda não? Na outra série teve gente que foi, né? No Restaco? Restaco também é uma recreação, né? Importante, bacana. Mas qual que seria a diferença, então, de... Puxa vida, a recreação parece que é competição também, né? Tem hora. Mas qual que seria, então, as principais diferenças com o esporte? O esporte, gente, a gente pode entender ele como algo muito mais organizado em relação à recreação, no sentido da disputa. Ou seja, o esporte, uma atividade de competição, para chegar a ser esporte de alto nível, por exemplo, ele passa por muitas etapas, né, até cair no gosto popular. Primeiro ele tem que se organizar em confederações, né? Tem muita gente que trabalha por trás de alguma modalidade. Por exemplo, se a gente pega o nosso querido futebol, né? Gente, o futebol, para chegar, né, o futebol nosso, que é considerado um dos melhores do mundo, para chegar no nível que ele chegou, ele teve toda uma história por trás, né? Depois foi se organizando em relação aos times de futebol, depois em relação aos campeonatos nacionais, depois campeonatos sul-americanos, depois campeonatos mundiais, tá? E tudo isso tem muitas empresas que trabalham por trás disso, né? Tem muitas confederações que trabalham por trás disso, né? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês sobre essa questão de um pouquinho da organização desses campeonatos, né? Para a gente ter uma noção do quanto é tão organizado assim. Isso acontece com o futebol, que é considerado um dos esportes mais praticados no mundo. Oi, Breno. Breno, eu sei sem querer aqui, tio. Ah, tá, tranquilo, Breno. Eu vi que você voltou aqui, tranquilo, às vezes acontece. Então, o futebol é um dos esportes mais praticados no mundo atualmente, tá? Isso pode mudar no futuro? Pode. Os esportes eletrônicos estão crescendo muito, estão se organizando muito. Se você pegar os esportes eletrônicos hoje em dia, eles estão se organizando em confederações, né? O pessoal que está ali organizando os campeonatos, eles estão fazendo muito profissional a coisa, tá? Então, é fundamental a gente entender essa questão. Para uma atividade de competição chegar a esse nível, demora, leva tempo. O futebol, por exemplo, eu já trabalhei com algumas séries a história do futebol, né? Que é uma junção de um monte de histórias aí. Tem aquela história, por exemplo, que tem um local do mundo lá, há muito tempo atrás, que eles pegavam o crânio do inimigo, saía chutando na rua, lá no vilarejo deles. Tem a questão de alguns locais do mundo que lá na praia eles pegavam coco e saíam chutando. Aí essas histórias foram se juntando. Daqui a pouco eles ajustaram o futebol para o que a gente conhece hoje e também organizaram muito bem essa modalidade. E é o sucesso que é no Brasil e também no mundo, tá? Então, essa parte, vocês vão ver aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês, que vai falar um pouquinho sobre os melhores campeonatos do mundo, tá? E vai dar para ter uma noção de como que é organizado isso através desse vídeo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Qual que é esse vídeo? Rank Top. Assim, nós vamos falar um pouquinho na outra série que eu vou falar dos campeonatos. Com vocês, vou falar dos clubes mais ricos do mundo em 2020, tá? Porque 2021 vai sair a listagem no final do ano, tá bom? Então vamos lá. A hora que chegar a imagem para vocês aí, vocês me falam. Apareceu. Então vamos lá, minha gente. Vocês atualizadíssimo
os 10 clubes mais valiosos do ano de 2020. A gente sabe que essa lista todo ano tem um reajuste, mas em primeira mão trazemos aqui para vocês os 10 clubes mais valiosos do mundo nesse ano de 2020. Os valores que aqui vamos citar são do site Transfermarkt, que faz um cálculo todo especial para chegar a essas cifras milionárias que vamos apresentar a vocês hoje. Leve em conta quantidade de jogadores no elenco, idade dos jogadores no elenco, valores de cada jogador, as competições disputadas, os bônus que recebem em cada competição, os patrocínios, rendas nos jogos, títulos conquistados, valor de mercado, enfim. É uma gama de fatores que chegam a esse valor que estamos listando aqui para vocês. É claro, um pouco especulativo, mas bem próximo à realidade. Então vamos que vamos pro vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e se liga aí no 10º colocado. O 10º colocado é o Juventus da Itália, avaliada hoje em 800 milhões de euros. Isso equivale a mais de 3 bilhões e 630 milhões de reais. O 9º colocado é o Atlético de Madrid, que nos últimos anos disputa de igual para igual com os grandes clubes da Europa em competições internacionais. Para bater de frente com o Real Madrid e o Barcelona nos últimos anos, o Atlético de Madrid teve que investir muitos e muitos milhões. O 9º colocado dessa lista tem seu valor de mercado circulando em torno de 835 milhões de euros, que equivale a 3 bilhões e 792 milhões de reais. Vamos para o 8º colocado, e o 8º colocado é o Chelsea, da Inglaterra. O clube do bilionário, calma aí que eu tenho que ler com calma, Roman Arkadievich, deve ser isso, é tão valioso quanto a poupança de seu dono, que é um baita bilionário. Está avaliado em 840 milhões de euros, que equivale em reais 3 bilhões e 816 milhões de reais. O brasileiro William, sempre convocado para a seleção brasileira, e o atacante Giroud, campeão do mundo pela França, compõem aí o elenco do Chelsea. O 7º colocado está um poderoso clube alemão, você já sabe quem é, né? É o Bayern de Munique. O maior time da Alemanha é o 7º time mais rico do mundo atualmente. Ele tem seu valor de mercado em torno de 893 milhões de euros, que equivale a 4 bilhões, já chegamos aí à faixa de 4 bilhões e 56 milhões de reais. O time do Bayern é a base da seleção alemã e ainda assim tem craques como o Lewandowski e o Philippe Coutinho. O 6º colocado é um time londrino, também da Inglaterra, que passou a ser um dos mais ricos de alguns anos para cá. É o Tottenham. O Tottenham foi finalista da última edição da Champions League, perdeu a final aí para o Liverpool. O Tottenham hoje está avaliado em 965 milhões de euros, que equivale a 4 bilhões e 380 milhões de reais. Quem aparece em 5º colocado é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é avaliado atualmente em 1 bilhão e 10 milhões de euros. Isso equivale pra gente 4 bilhões e 500 milhões de reais. Temos aí no time do Paris Saint-Germain a contratação mais cara da história do futebol mundial, que é o Neymar, que também tem uma outra super estrela e muito a oferecer ainda ao futebol mundial, Mbappé, o jovem atacante francês, já campeão do mundo. Em 4º colocado temos aí uma equipe que já foi líder por vários e vários anos dessa lista, mas que hoje não é mais. Real Madrid. O Real Madrid hoje está avaliado em 1 bilhão e 70 milhões de euros, que equivale a 4 bilhões e 850 milhões de reais. Daqui a pouco a gente já passa dos 5 bilhões de reais aí em um time. Não sei se vai ser o 3º colocado não, vamos ver. Os Galácticos hoje, que perderam, né, muito do seu poderio ofensivo com a saída de Cristiano Ronaldo, não é o mesmo time de 2 anos para cá. Em seu elenco atualmente tem o Gareth Bale e o Hazard. A 3ª posição está com o Barcelona. O Barcelona passou o Real Madrid aí em time mais valioso nos últimos anos, ocupa a 3ª posição. A medalha de bronze nesse ranking no ano de 2020 é do Barcelona. Atualmente o clube é avaliado em 1 bilhão e 80 milhões de euros. Será que passou a barreira dos 5 bilhões? O valor estimado em reais é 4 bilhões e 902 milhões de reais. Ainda não, vamos ver se fica para o segundo. Há mais de uma década, né, o Barcelona é liderado aí pelo argentino Lionel Messi, citado por muitos como o melhor de todos os tempos. A 2ª posição tá com um time aí, sensação dos últimos anos, é o Liverpool. Vocês podem perceber que tem vários times ingleses como os mais ricos, né, nesse top 10 aí no ano de 2020. Realmente o futebol inglês é muito milionário.
O time de Liverpool tem um valor calculado em 1 bilhão e 190 milhões de euros. Aí sim chegamos aos 5 bilhões de reais para um time de futebol. Em reais, 5 bilhões e 401 milhões de reais. Os Reds têm um ataque super poderoso que tem feito brigar aí por títulos nacionais ultimamente e também pelos títulos da Champions League dos últimos 2 anos. O seu ataque é formado por Salah, Mané e Firmino. Que baita ataque, hein? E o primeiro colocado da lista também é o inglês. Espera aí, deixa eu contar quantos ingleses tivemos aí nesse top 10. 1, 2, 3, 4 com o primeiro colocado aqui também da Inglaterra. E por incrível que pareça, apesar de conquistar títulos ingleses, Supercopa da Inglaterra, não conquistou ainda a tão sonhada Champions League. Mas isso não impede de ser o clube mais valioso do mundo atualmente. Manchester City, campeão de tudo que disputou na Inglaterra, está avaliado em 1 bilhão e 300 milhões de euros, que equivale a 5 bilhões e 900 milhões de reais, quase passou a barreira dos 6 bilhões. Esses incríveis números, é claro, são reflexos aí também do trabalho de Pep Guardiola, que comanda estrelas como Agüero, Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus. Então temos 4 ingleses nessa lista top 10 de times mais ricos da atualidade. Temos 3 espanhóis, 1 francês, 1 alemão e 1 italiano. Gostaram? Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe sugestões para próximos vídeos. Gente, então é pra gente ter uma noção de como é essa parte esportiva. É claro que outros esportes, esses números são menores. Mas também, assim, se a gente for comparar, de certa forma, são números grandes também. É que o futebol realmente atualmente é o esporte mais praticado do mundo e o pessoal investe realmente, né? Vocês viram lá que não teve, nem o Flamengo não entrou nessa lista, né? Coitado. Ficou em segundo lugar no Mundial lá e tá pelo tamanho, pela distância, né, do investimento, tá de bom tamanho para o Flamengo até, né? Pode ser que no final do ano, estão falando aqui que o Bayern deve estar no quinto ou quarto lugar. No final do ano vai sair novamente a listagem, né, 2021. Aí eles vão atualizar essa lista. Todo ano sai, tá bom? Eles fazem todo esse cálculo para chegar nesses números aí, tá? Tem empresas especializadas que fazem essa classificação, tá? Por que a gente está falando isso? Por mais que o esporte tenha essa relevância financeira, na hora de jogar... Peraí, tem gente perguntando aqui. Você traz pra gente quando lançar? Meu querido, explica melhor aqui. Trazer o que, meu querido? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele tá falando suponho eu, ele acha... Eu acho que é da lista, né? Colocar a lista. Tá, quando sair no final do ano, né? Tá, se Deus quiser, a gente vai atualizar também aqui. Entendi. Eu acho que não vai mudar tanto em relação a essa lista, até porque a pandemia mexeu muito com esse mercado, né? Na verdade, muitos times acabaram perdendo muito em relação a essa questão. Não tem torcida, né? Tem patrocinador que está deixando o time. Então, por exemplo, o próprio Flamengo mesmo aqui no Brasil, a MRV está saindo do Flamengo, né? Ele está correndo atrás de outro patrocinador. E isso acontece com outros times no Brasil e no mundo também. Então, realmente, a pandemia atrapalhou muito e eu acredito que essa listagem talvez não mude tanto, né? Se eu não me engano, o Pep Guardiola também saiu do time que ele estava, né? Então, vai ter algumas alterações, mas acredito que não tanto, tá bom? O detalhe mais importante é essa questão da diferença da recreação e esporte. Esporte é algo muito organizado e que, de certa forma, o esporte competitivo tem níveis aí de financeiros muito altos, né? Claro que tem gente na hora de olhar um esporte e tal, vai gostar de ver, mas na hora de praticar, quando a gente chega na hora de praticar, por exemplo, o futebol, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas de repente se interessa por ver só na TV e tal. Mas como a gente tem isso na grade curricular,
quando tiver na quadra, então o que eu peço e estou pedindo para todas as séries até. Se você é mais de esporte, né, gosta de competição, aquela coisa, na educação física escolar ajuda quem não gosta tanto, porque de repente ele vai estar se superando numa atividade que ele não gosta tanto, que é normal acontecer, né? Por que disso? Na recreação, tem mais gente que geralmente gosta na hora da atividade. Uma bandeirinha, por exemplo, tem muito mais gente que gosta do que um futebol competitivo. Eu lembro que teve uma vez que eu passei o futebol para o 7º ano, teve uns tempos atrás, e tinha um grupo de pessoas que não quero, não vou, não gosto. E depois, quando a gente for conversando com os que sabiam jogar um pouquinho melhor e tentando conscientizar eles, olha, aqui não é uma escolinha de esporte, é uma educação física escolar. Então, você que sabe mais, tenta ajudar quem sabe menos, a coisa melhorou bastante. Os que não gostavam tanto, pelo menos participaram da melhor maneira possível, né? Porque daí, que eu falo para vocês? Lá na hora do futebol, por exemplo, eu não sei chutar, não tem problema, faz o seu melhor, tá ótimo, porque lá não é uma escolinha de futebol. Lá, por exemplo, você não está brigando por posições para ser titular. Não, você vai estar tendo uma experiência, vai estar se superando muitas vezes numa atividade que você não gosta tanto. E é assim na vida da gente, minha gente. A gente vai pegar situações que às vezes a gente não vai gostar tanto de fazer. Mesmo no melhor emprego do mundo que você vai conseguir, se Deus quiser. O Breno, por exemplo, Breno Satin, que eu brinco aqui, que ele tem voz de locutor de FM. Quem sabe ele não se interessa por essa área e não vai para lá, né, ser de repente, locutor de rádio FM, de repente, né, Breno? Você tem uma voz bacana, mas mesmo se ele for para uma área que ele gosta tanto, vai ter momentos no seu dia a dia lá de trabalho que ele vai ter que fazer coisas que ele não vai gostar tanto. Então, o que eu gosto de deixar de mensagem quando a gente começa trabalhar um pouquinho com esporte, um pouquinho com recreação com o pessoal, principalmente do 7º em diante. Mesmo que você não goste tanto, estão brincando aqui, pode, de repente, quem sabe, né, virar um locutor que tem uma voz bonita, um menino tem uma voz bacana mesmo. Eu brinco com ele, mas quem sabe, no futuro, né? Então, o que eu falo para vocês, se vocês se depararem, no caso da educação física, com uma atividade que você não gosta tanto, procura fazer, porque eu não desconto nenhum décimo do aluno que estiver tentando fazer. E mesmo se chutar para fora, para o alto, mas desde que ele esteja tentando fazer o seu melhor, tá bom demais. Porque ali a gente tem uma turma mista. Tem gente que vai gostar de futebol, tem gente que vai gostar de handebol, tem gente que vai gostar de natação, de dança, de crossfit, né? Lá no futuro, tal, crossfit. Tem gente que vai gostar do esportes, que estão crescendo muito, que é os esportes eletrônicos, né? Tem gente que vai gostar das recreações, da bandeirinha, da queimada. Então nós temos uma turma mista. Ó, o Murilo falando aqui que faz o crossfit, né? É diferente, por exemplo, com o trabalho belíssimo que o professor Tiago faz lá na Canção Nova, né, que está parado por conta da pandemia, mas logo vai voltar. Que daí é um handball voltado para competição. Então você vai lá porque você quer, lá não vale nota, vale o esforço de ser titular para ganhar campeonatos, e é gostoso para quem gosta, né? Então você vai numa escolinha esportiva para se dedicar e para ganhar campeonato. Agora, na área escolar, você vai muitas vezes para você vencer barreiras lá, de repente, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas eu vou tentar fazer, por conta da nota mesmo, eu vou lá e vou fazer, eu vou encarar esse desafio. Até porque o mecanismo é o mesmo na vida real ali, né? De repente você vai lá no seu serviço, como a gente falou, ter uma atividade que você vai ter que fazer, seu chefe, né, seu superior vai pedir para você fazer um trabalho que você não goste tanto. É normal, faz parte da vida. A gente não pode ficar com aquela ilusão de que eu vou só fazer o que eu gosto. Eu vou escolher uma área que eu gosto e vou só fazer o que eu gosto. Dentro da área que você for escolher que você gosta, vai ter momentos, coisas que você vai fazer
que de repente você não gosta tanto, tá? Vamos ver se, deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. O meu querido Miguel, você já pensou em que área que você vai atuar lá quando você tiver adulto, meu querido? Ou ainda não pensou em nada? Ou já tem uma... Sim, Fala eu aí. já pensei. Que Penso em 3 coisas. Então fala aí, meu querido. Uma, ser engenheiro. Oh, bacana, hein? Ser do exército também. Legal, interessante. Ser jogador de futebol, que eu acho que a maioria de todos os meninos gostam desse sonho. Sim, nessa fase tem muito. Eu também vivi essa fase aí. Interessante. Por exemplo, ser engenheiro. Quais desafios que você acha que, assim, que você não vai gostar tanto, mas vai precisar passar por ele, meu querido? Você tem uma noção? Acho que não, ainda não. Ainda não? Você não sabe? Bem, seria interessante você pegar essas 3 áreas e já de repente pensar, nossa, quais pontos positivos que eu vou gostar tanto de fazer e quais pontos que eu vou ter que me superar nelas. Aí devagarzinho você vai, nossa, essa aqui tem mais coisas que eu gosto, ou essa aqui tem menos coisas. Aí você vai conseguir de repente, que tem tempo, né? Você é novinho ainda, graças a Deus, tem tempo para você ir escolhendo melhor, né, o seu primeiro caminho ali, até porque você pode entrar na engenharia, depois de um tempo fazer outra faculdade também, nada impede você fazer 2 áreas ali, ou 3, né? Depende muito do que você vai querer ser. Mas é importante daqui para frente vocês pensarem dessa forma. Ah, quero ser engenheiro? Quais pontos positivos dessa área? Quais pontos negativos dessa área? E já ir pensando devagarzinho, né? Tem tempo ainda, mas o Miguel já tem essas 3 em vista, já começar a pensar nisso. Outro detalhe, conversar com gente da área, né? De repente você conhece alguém que é engenheiro. Nossa, pergunta para ele lá, nossa, quais são os seus desafios no seu dia a dia? Então, bem interessante isso. E lá na área escolar, na educação física escolar, vencer as barreiras. Ah, nossa, eu não gosto desse bendito futebol, meu Deus do céu. Vai lá, faz seu melhor que o tio não vai descontar nada. Nada, nem um décimo, tá? Eu gosto de deixar bem claro para o 6º e 7º, porque às vezes acontece do aluno ter aquela visão assim, nossa, se eu não chutar direito, eu vou perder nota. Não, você vai precisar mostrar vontade de vencer os seus desafios. Nossa, eu não sei chutar, mas estou chutando. A bola está indo para fora, mas eu estou fazendo, estou mostrando que eu estou tentando. Já é o suficiente para uma ótima nota na educação física escolar, tá bom? Então, quem levantou a mão pode falar. É o Iago? Pode falar, Iago. Você falou sobre o horário no começo da aula, já são 8h30, beleza? Muito obrigado. Então, lembrando que quando voltar ao rodízio, nós temos aula em horário trocado. E precisa de todos aqui. Miriam Guarani, fica atenta ao horário também, tá bom? Grande abraço para vocês, meus queridos. E logo, logo eu vou estar postando a questão da atividade para vocês fazerem, tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Grande abraço. Falou, tio. Oh, tchau, tchau. Tchau, tio. Fique com Deus. Com Deus também. Tchau. Obrigado, Iago. Valeu. É nóis. Tchau, tio. Tchau, João. Fica com Deus, meu querido. Fica com Deus. Fica com Deus. Ô, pai. Nossa, peraí. Desculpa. Tchau, tchau, minha gente. Grande abraço.